Turma, tudo bem? Tô vindo aqui para comentar o que eu achei da entrevista de apresentação, a coletiva de apresentação do Crespo como novo técnico do São Paulo. Mas antes de falar o que eu achei, eu tenho algumas observações que eu não vi muita gente falando sobre, mas a minha impressão que eu tive sobre a primeira coletiva dele. Eu queria convidar para você para se inscrever no canal. O Bopismo está perto dos 100 mil inscritos. Amanhã é meu aniversário, completo 34 anos de idade e adoraria receber de presente as inscrições de vocês e ficar cada vez mais perto desse número de 100 mil inscritos, que é uma marca absolutamente incrível e inimaginável para mim. Então, se você gostar desse vídeo de análise aqui, da minha opinião sobre a coletiva do Crespo, manda esse link para quem você quiser, para as pessoas que você achar que vão gostar desse conteúdo. Se inscreva no canal, dá like no vídeo, que é importante pra caralho pro YouTube colocar como sugestão aqui no menu lateral e hype o vídeo. Falou, turma? Bom, a entrevista do Crespo, semana passada, retrasada, eu vim aqui e falei que achava que o trabalho do Zubeldia tinha acabado e que o Crespo seria o meu nome o meu nome para mim, ideal para esse momento de São Paulo. E acho que essa coletiva mostra alguns aspectos de por que eu achava ele o nome ideal para o São Paulo nesse momento tão turbulento que o São Paulo atravessa. E para mim alguns pontos dessa entrevista foram dignos de nota, dignos de atenção, mais do que nota, dignos de atenção, porque eu acho que tiveram alguns recados ali. Eu vou destacar algumas falas que eu gostei do que o Crespo falou. Primeiro, eu gostei do que ele falou o seguinte, ele falou, o time não tem que ganhar, o time tem que competir. Ganhar eu não sei, mas vai ter que competir. E claro que isso pode parecer um chavão e tal, mas mostra uma conexão com o atual momento do São Paulo. O São Paulo não tá se preocupando em ganhar, o São Paulo tem que competir. E competir significa, se tiver que empatar com o Juventude no Alfredo Jaconi, vai ter que empatar. Vai ter que pontuar de qualquer jeito, vai ter que deixar tudo em campo. E por mais, de novo, que seja um chavão e um chovendo molhado, uma obviedade até, competir foi tudo que o São Paulo não fez contra o Vasco, contra o Mirassol, né? Nessa reta final com o Zubeldia, em que o time caiu muito de desempenho, sobretudo contra o Vasco, que pra mim foi um bicho diferente. Aconteceu contra o Vasco, não havia acontecido antes em nenhum momento. Essa falta de mobilização absoluta, essa ruptura entre jogadores e técnico, jogadores e torcida, uma esculhambação que foi aquele jogo. Então, pra mim, eu gostei disso, assim, que é o entendimento, a sintonia imediata do que o São Paulo precisa agora. O São Paulo precisa competir. Claro, ganhar também é evidente, mas competir pra ganhar precisa competir. E enquanto não competir, não vai ganhar, sobretudo com um elenco medíocre como esse. Então eu gostei muito disso. Outro ponto que eu gostei muito foi ele ter falado que não se importa com a identidade do jogador. Se tem 18 ou 38, pra ele não muda nada. Ele falou, né, citou jogadores de Cotia que ele treinou na primeira passagem, Gabriel Sara, Liseiro, Luan e tudo mais, Rodrigo Nestor. E eu acho isso importante pro atual elenco do São Paulo, que tem muitos jogadores mais velhos, veteranos, e que às vezes eu acho que jogam um pouco assim, tipo assim, eu tenho um lugar cativo no time. Alguns jogadores eu sinto que conquistaram uma certa um prestígio tamanho no São Paulo, merecido, que às vezes não há um esforço permanente todo jogo de jogar a vera o tempo inteiro e tudo mais e tal. O Calleri, antes de se machucar, não era pra ser mais titular do São Paulo, mas era muito difícil tirar o Calleri, porque o Calleri é um cara que tem história, serviços prestados e tal, mas não vinha jogando bola pra ser titular já há muito tempo antes de se machucar. Acho que o Lucas e o Oscar, que estão machucados, não tem culpa disso, mas enfim, não estão disponíveis para ajudar o São Paulo, quando voltarem vão ter que jogar bola e mostrar que são jogadores de fato opa, deu delay aqui. Muito importantes, diferentes e que tem que fazer por merecer o status de estrela. Então, quando voltar, vão ter que jogar bola, jogar bem, fazer a diferença, fazer por merecer mesmo essa alcunha de craques do time, mas se não estiver jogando bem, que coloque os moleques pra jogar, entendeu? Da mesma forma, o Arboleda, que teve uma queda e agora voltou a jogar bem, o próprio Alan Franco, que teve uma queda agora no final. Enfim, jogadores, o Pablo Maia, cara. O Pablo Maia não tá jogando nada, cara. Nada coloca o Pablo Maia como titular do São Paulo hoje. É porque o Bobadilla é um jogador que é muito instável e o Marcos Antônio tá fora. Mas eu gostei dessa coisa do tipo, porra, a idade não vai me dizer nada, assim. Pra um elenco de veteranos como o do São Paulo,
eu acho que isso é muito interessante, assim, colocar essa regra bem clara desde já. Ó, quem jogar bola vai jogar, entendeu? Quem tiver bem nos treinos, não importa a idade, vai jogar. E acho que esse foi o maior pecado do Zubeldia no São Paulo. Acho que ele geriu muito mal a questão do Rian Francisco, do Rian especificamente, dos outros eu acho que não, do Ferreira e do Matheus Alves, mas do Rian sim. E do William Gomes também, que eu acho que o Zubeldia não foi bem com o William Gomes, que tá no Porto hoje. Então, gostei também dessa declaração do Crespo em relação à idade dos jogadores e da chance para quem merece, não importa a idade e a identidade. Outro ponto que eu gostei bastante, que ele falou assim: no São Paulo se exige. O São Paulo é grande porque tem que ser exigente. E eu acho que isso é uma. É o tipo de pensamento que precisa ser colocado na mesa nesse momento que o São Paulo tá. Competir e ser exigente são coisas parecidas, mas são coisas diferentes. Então, ele vai cobrar o melhor que esse time pode dar. E o melhor que esse time pode dar não necessariamente é só competir, é jogar bola diante das limitações que esse time tem. E evidentemente tem. Sobretudo nas ausências de Lucas e Oscar, a parte criativa, por exemplo, é muito limitada. Tá tocando meu celular, o WhatsApp web aqui, mas eu tô com medo de tirar o som e fuder o vídeo, tá? Então, desculpa aí, turma. Vai ficar picando esse barulho. Mas o que eu tava falando, sem Lucas e Oscar, esse time é muito pouco criativo. Mas dá pra ser mais criativo sem eles do que vem sendo. E aí ele vai cobrar que seja assim, vai exigir que seja assim. Então, eu acho que ele vai ter um nível de cobrança que esse time precisa agora pra chegar mais longe na Libertadores, nas Copas e sobretudo pra sair dessa areia movediça que é o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, competitividade e exigência é tudo que o São Paulo tem que ter agora. Tudo. E com o Zubeldia no final, por exemplo, eu acho que o São Paulo ficava menos competitivo quando o Zubeldia não estava na beira do campo. O São Paulo não teve uma postura muito firme em relação ao Zubeldia, em relação às suspensões dele. Vocês sabem melhor do que ninguém que eu sempre defendi o Zubeldia, sempre fui um dos defensores do Zubeldia. Mas ele ser suspenso era uma coisa que me incomodava profundamente. Inclusive, cheguei a escrever que eu era a favor de multar a cada cartão amarelo que ele tomasse, porque era um número obsceno, absurdo, e aquele Max Cubeiras era pavoroso na beira de campo do São Paulo e ele prejudicava o São Paulo do ponto de vista competitivo. E faltou exigência da diretoria pra falar: ó, Zubeldia, acabou, meu irmão, você não dá mais, velho. Não tem mais justificativa você tomar tanto cartão, etc e tal. Então, são dois valores que eu acho que se perderam nos últimos jogos, esportivamente e até no ponto de vista de comando, de cobrança desse time. Por isso eu gostei também desse trecho em que ele fala do porquê o São Paulo se exige. É tão grande porque se exige. Ele estabelecer essa condição, né? Só é tão grande porque se exige. Então, é verdade. O São Paulo, diante de um time tão limitado, tem que exigir o máximo desse time. Não esperando jogos plásticos pra caralho. Competir, disputar cada bola como se fosse a última, pontuar quando der e jogar no limite que o time pode. Então, eu acho que esse é um ponto a se observar, que eu gostei do coletivo do Crespo. E o último ponto que eu queria observar, que eu gostei muito, muito, foi obviamente pra mim o ponto alto da coletiva, foi quando ele se emocionou falando do São Paulo. Cara, o Crespo não é um ator, né? Não trabalha com artes cênicas, né? Não é um artista. Quando o cara se emociona falando do São Paulo, a ponto de ter que tomar uma água, não conseguir falar, é porque ele tá sentindo aquilo mesmo, velho. E, cara, isso é muito importante. Gostar do São Paulo é muito mais importante do que ter repertório tático, caralho. Em alguns, sobretudo nesse momento em que o clube está com uma gestão tão, assim, eu acho o Júlio Casares para mim é o pior presidente da história do São Paulo, sem a menor sombra de dúvida, sem a menor sombra de dúvida. O Leco fez uma gestão pavorosa, o Aidar foi um absurdo. Eu acho que o Aidar e o Casares estão ali, assim, na margem de erro. Mas eu acho a gestão Casares um escândalo. E cada vez mais eu acho um escândalo. E aí, a gente não tem mais, hoje em dia, a quem recorrer, como a gente teve no passado, quando brigou para não cair. A gente não tem mais um Hernanes dando sopa, um Lugano, o próprio Rogério, quando veio, né? O Muricy em 2013, Luiz Fabiano. A gente não tem esses caras para voltar mais. Esgotaram as cartas de nostalgia.
Kaká, enfim. Vai ter que ser com esses caras aí, entendeu? E, portanto, quanto mais gente gostar do São Paulo verdadeiramente, gostar porque gosta mesmo, como eu e você e os milhões de São Paulinos e São Paulinas que lotam o Morumbi, gostarem do São Paulo, quanto mais gente lá dentro gostar do São Paulo como o São Paulo merece ser gostado, por mais que o São Paulo muitas vezes não se goste, as gestões do São Paulo mostram que o São Paulo às vezes não se gosta. Talvez as pessoas que estejam lá dentro não se gostem tanto do São Paulo quanto pensam que gostam. Então, tem um cara que se emociona, um cara que não foi criado aqui, não jogou aqui, não é brasileiro, mas que falou, esse time tem uma coisa que eu não sei o que dizer, mas te atravessa. Isso que ele nunca viu um Morumbi lotado, não sabe o que é um Morumbi lotado, isso é evidentemente muito importante. Muito importante. Se ele vai jogar com 3 zagueiros, 2 zagueiros, linha de 5, linha de 3, linha de 4, pontas, não sei o quê. Hoje, depois dessa entrevista, me interessa menos. Vamos esperar os jogos, ver o que acontece, se a gente vir limitações táticas, a gente vai cobrar e tudo mais. Mas hoje me interessa muito mais ele se emocionar pra treinar o São Paulo como se fosse um de nós ali. Como se fosse um de nós ali falando, pô, esse time tem uma coisa que eu não sei dizer. E não consegui falar, não consegui... Porque o Crespo é um cara, mundial, velho. Jogou no Chelsea, no Milan, jogou no River. Onde mais ele jogou na Europa? Chelsea, Milan, jogou no Parma. Enfim, jogou em outro time da Europa também. Cara, não sei se é internacional ele chegou a jogar, mas ele é uma figura mundial, relevante, Copa do Mundo, caramba. E se emociona falando do São Paulo. Esse São Paulo ainda por cima tão combalido, cara, tão maltratado, cara, nos últimos anos. Isso é emocionante, isso é comovente, é legal, é muito legal ver isso. E eu acho que a gente precisava um pouco disso, sacou? O Zubeldia tinha um outro perfil, ele se entregava ao São Paulo na loucura de correr, se comemorar como se fosse um jogador, né? Naquela loucura que às vezes passava do ponto e virava cartão e tal, mas de vibrar correndo, pular no Ferrarese, o caralho, isso dava uma noção de entrega ao São Paulo, de se importar com o São Paulo. Mas ele nunca falou isso de uma maneira... Acho que ele nunca foi tão eloquente nas palavras, nunca foi tão verborrágico no bom sentido de usar as palavras para exaltar o São Paulo. Coisa que o Rogério fez e faz na carreira como ninguém. O Rogério sempre soube falar aos nossos ouvidos, são paulinos. E eu acho que o Crespo hoje fez isso. E a gente precisava disso. Vendo esse Mundial de Clubes que todo mundo queria estar lá, a gente queria estar lá, tal. São Paulo tão longe de estar lá, tão, né, numa outra realidade e tal. Foi bom ter um cara falar o que ele falando o que ele falou hoje. Um cara desse tamanho no futebol mundial, um cara relevante, falar que o São Paulo provoca isso nele. Isso foi muito, muito importante. E essas coisas intangíveis, essa coisa de pertencimento, de amor, isso gera uma conexão, que gera uma confiança, que gera uma simbiose, que gera uma vitória na marra, 1-0 contra o Corinthians e aí muda o jogo, o São Paulo pode... Esse tipo de coisa importa no futebol mais do que a gente gosta de imaginar. Esse Mundial é a prova de que cheque em branco, jogadores caríssimos, ninguém ganha de véspera, ninguém perde de véspera no futebol. E os ingredientes intangíveis são mais importantes do que a gente gostaria de admitir. E hoje o Crespo nos deu um ingrediente intangível pra gente ficar minimamente mais otimista diante desse momento tão difícil que o São Paulo atravessa, do ponto de vista institucional, do clube e de quem o comanda. Então, esses são meus pitacos sobre a apresentação do Crespo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por tratar o São Paulo, gostar do São Paulo, respeitar o São Paulo como a gente faria se estivesse lá. Boa sorte, gostei muito. Acho que escolhemos o nome certo para esse momento e agora é torcer na marra, na luta, no gogó. A gente vai sair dessa situação difícil no Brasileiro e o São Paulo Libertadores. Eu aprendi, acho que todo mundo no continente aprendeu a não duvidar. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, é isso, eu vou ficar muito feliz, rumo a 100 mil inscritos, ganhar aquela plaquinha ali vai ser um marco indelével na minha vida. Falou, turma? Hypa o vídeo, curte, isso ajuda muito. Falou? Um beijo, tchau.